Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem. E hoje nós vamos falar de comida. Comida? Mas mais especificamente, quando a gente usa a comida por questões emocionais. Não sei se eu falei certo, mas o tema é comer emocional. Muito bom. Comer emocional. Esse tema talvez traga diferentes interpretações, né? Então, assim, o que será que é comer emocional? Será que é um diagnóstico? Será que é um perfil? Vou viajar aqui, Verinha. Todo comer é emocional. Você já me explicou isso. É indissociável a comer das emoções, né? Comer, se alimentar, né? E aí vai o primeiro alimento, o leite da mãe, né? Transmite os nutrientes, mas muito mais coisa, né? Cuidado, afeto, segurança. E então, todo comer é emocional. E fora que ao longo da vida a gente vai construindo memórias ligadas às refeições. Você já falou muito bem, né? As nossas lembranças da comida preferida, o tanto que é permeada de emoções, dos almoços de domingo, sei lá, né? Então, é indissociável. E tem até uma coisa neurobiológica, que é assim, a gente tem um raciocínio que fala que as emoções, elas são um jeito do cérebro processar os inputs internos do corpo. Os inputs dos órgãos internos, das sensações, que são questões inconscientes e que vão resultar num processamento cerebral que são as emoções, a vivência das emoções. E, nesse sentido, o trato gastrointestinal é um órgão interno super conectado com o sistema nervoso, com muito neurônio, e nada mais natural do que ele está muito relacionado com as emoções. Mas, quando você fala comer emocional, eu já automaticamente vou para o lado negativo da história, que foi o que eu falei na abertura, né? Eu vou comer para tapar um buraco emocional, para lidar com uma emoção difícil. Estou ansioso, quando eu já comi 2 pacotes de bolacha wafer. Interessante. A gente tem diferentes trabalhos na literatura, mas classicamente a gente define o comer emocional como o comer em resposta a emoções difíceis. Então, classicamente, essas emoções difíceis estariam ligadas à raiva, ao medo, à insegurança, à tristeza. Então, caracteristicamente, a grande maioria dos trabalhos vai falar justamente, né, desse comer emocional como uma resposta em relação a essas emoções que eu não desejo. Você falou de raiva, tristeza, medo, principalmente. O medo e a ansiedade estão ali, né? Sim. A ansiedade é um jeito de expressão, né? Também que você pode relacionar com medo. Eu pensei no tédio também, não sei se... O tédio, ele pode ser um gatilho para a gente comer, mas classicamente, como comer emocional, a gente não encontra tanta descrição de que o tédio esteja nesse rol de emoções para essa classificação. Vamos pôr, hein? Porque eu vejo por mim, eu tô lá meio entediado em casa, aí passa, aí pego uma banana, como... Aí tô lá, pego muito comum. É muito comum, realmente, o tédio fazer com que as pessoas comam, que não representa a fome física. Por outro lado, não é exatamente uma emoção difícil.
não é exatamente uma emoção ruim, né? E o interessante, e aí... Ô, Verinha, a gente pode trazer uns poemas de Baudelaire aqui. Terceira fase do romantismo. Então, o termo que eles usavam era spleen. Eu não sei porque isso, o jeito que eu traduzi é tédio, né? Mas é uma coisa assim, esse tédio, essa coisa meio tanto faz, né? Sem perspectiva. Não, eu acho que o tédio tinha que estar, velhinha. Vamos brigar com esses... Com esses poderosos da nutrição comportamental que ficam ditando regras. É verdade. É verdade, mas assim... Revolução já! A gente tem, incrivelmente, apesar da definição clássica ser essa, né, uma resposta a emoções difíceis, emoções boas também fazem este comer, né, essa busca, por exemplo, pelo alimento. E nesse sentido, muito o celebrar, a alegria. Então, vários trabalhos mostram que às vezes as pessoas comem mais, porque elas estão celebrando. E nada é tão fechado no sentido de dizer que todas as pessoas vão se comportar da mesma maneira. Então, a gente falou de raiva, de medo, por exemplo, de tristeza, para um comer emocional, que tem muita ligação também com o perfil psicológico. Posso dar um exemplo de comer emocional meu? 2014, semifinal da Copa do Brasil. O Galo, jogo de ida lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo, 2-0 pro Flamengo. Aí eu falei, 2-0 é dose, hein? Será que eu vou para Belo Horizonte? Aí eu resolvi ir. Peguei o voo 5 horas da tarde, cheguei lá no aeroporto, dividi um táxi com 2 flamenguistas. Pra chegar no Mineirão, os caras me zoando e tal. Aí beleza, cheguei lá, encontrei meus familiares que a gente ia junto. Comi... Na verdade foi no Independência. Foi na Independência. Aí tem o tropeiro, o feijão tropeiro dos jogos do Galo, que é bom demais, assim. É uma marmitona, assim, né? Quer meia ou inteira? Eu falei, inteira. Inteira. Aquela bisteca em cima, um ovo frito em cima e uma marmita inteira, assim, de tropeirão do Galo. Comi. Aí, resultado. O Flamengo, começou o jogo, o Flamengo marcou 1-0. Aí até um locutor do Flamengo falou assim, Ih, agora já era, acabou, não sei o quê. Aí o Galo foi lá e fez 4-1, classificou e foi campeão da Copa do Brasil. Então foi um comer emocionante. Eu não sei se quando eu comi o tropeiro, tinha uma ansiedade, mas era... Quando eu vou pro jogo, é meio que assim, putz, tô encontrando minha família, tô curtindo. Então, perdendo ou ganhando, eu tô num clima bom, assim. E aí comi um tropeirão desses. Esse foi antes do jogo. Foi antes do jogo. Yeah. Em minha defesa, eu tive que trabalhar muito mais apressadamente, assim, o dia inteiro. Então, provavelmente eu nem almocei naquele dia. Eu cheguei e comi o tropeirão. É assustadoramente grande, velho. E bom, gostoso. Que só tem lá. Ah, só tem lá? Aqui não tem igual. Na menor chance. Menor chance. Tem ótimos restaurantes mineiros aqui em São Paulo, mas o tropeiro do Mineirão ou do Independência... E agora a Arena do Galo, né? Eu tenho que experimentar o tropeiro da Arena do Galo. Então tinha um pouco de fome física. Tinha. E mais pouco de ansiedade, um pouco de excitação, entusiasmo. Mas, por exemplo, a fome física... meia porção do tropeiro já seria mais do que suficiente, assim. Ainda meio tropeiro daria ainda para deixar a bisteca de lado, assim, e comer.
E o que você acha que fez com que você comesse a outra metade? E eu acho que foi a empolgação, né? E a tradição do... Não, tropeiro do Mineirão é compromisso. Você pediu, você come tudo, não tem essa não. Mas esse compromisso, tentando explorar um pouquinho mais, esse compromisso em comer tudo, veio acompanhado, por exemplo, de algum pensamento do tipo, imagina que eu vou desperdiçar isso aqui, eu tenho que comer tudo, ou algo do tipo, tá tão bom, não posso deixar. Isso é muito gostoso, não sei nem quando eu vou comer de novo. Essa coisa do desperdiçar, não sei se isso já fez parte, mas assim, eu tranquilamente como tudo que tiver no meu prato, assim. Então, sem muito raciocinar se é para desperdiçar, não é para desperdiçar. Mas você acha que tem uma coisa mais assim interna, um comportamento que foi cultivado no sentido, não vou deixar sobrar? Não, eu acho que eu desenvolvi isso na época que eu era adolescente. E eu era magrinho. 1,83 e pesava, sei lá, 63 quilos. Aí falei, não, tem que ficar forte agora. Aí comecei a comer igual um doido. Continuava magro igual. Aí fazia musculação, jogava tênis e não sei o quê. E aí eu comia absurdamente muito. Eu continuava magro. Não serve pra nada. Mas eu desenvolvi essa incrível habilidade de comer... O que colocar no prato. O que colocar no prato. Se for 200. E repetir, se precisar. E quando que precisa? Se fosse, por exemplo, um campeonato de quem come mais, né? Tem campeonato mundial de... Eu lembro que um primo que a gente nunca... Tinha tempo que não se encontrava. E a gente... Enfim... Aí ele foi me acompanhar, assim. Tadinho, passou tão mal. Na comida. Não conseguiu acompanhar. Não conseguiu. Bons tempos, né? E eu continuava magrinho. Depois desse todo esse esforço, durante 3 anos, aí eu fui de 63 para 67. Mas muita atividade, né, filho? Hoje eu tô com 70, 70... 170. Ó, vida. Bons tempos, velhinho. Não, mas eu tô perguntando que era para só checar se não tinha um apego. Em vez de a gente falar, por exemplo, da fome emocional, mas um apego ao sabor, ao gosto. Isso com certeza. Isso com certeza. Um apego ao gosto, assim. E não assim de... Putz, é meio que assim, está tão gostoso que eu quero aproveitar tudo. Você tem razão. Porque nesse sentido, a gente separa do comer emocional. Essa é uma outra situação. Porque pode até ter esse lado, por exemplo, que a gente está falando das emoções, mas isso, por exemplo, né, é tão saboroso, é tão gostoso, eu só encontro aqui. Além disso, ainda traz memórias, por exemplo, afetivas. É muito comum a gente se apegar a essa sensação do sabor, né, da saciedade, do gosto, que também não dura para sempre. Uhum. Mas, como a gente às vezes está nessa empolgação, aquelas primeiras garfadas que estavam maravilhosas, que trazem todo esse sabor, elas atingem um pico. Uhum. Mas a partir daí, elas começam a cair. Uhum. Então, não vai mais estar tão gostoso como no início. Uhum. Talvez até a metade do prato tivesse assim maravilhoso, mas eu continuo com aquela impressão e com aquela memória do quão saboroso estava, e eu continuo perseguindo esse mesmo sabor. Então é outra coisa, outro fenômeno, não é o comer, Não é comer emocional. Não é.
É esse apego que a gente tem. Apego. E aí a gente continua, né, com essa esperança, né, que Eu sou vai muito estar apegado. tão gostoso quanto, né? Quer ver um negócio que é me quebrar as pernas, assim? Porque aí eu continuo com essa habilidade especial de comer quantidades grandes, mas eu não como mais, né? Então, sabe quando é que é difícil, digamos? A comida que assim, me destrói, aí eu perco o controle. Comida de fazenda do interior de Goiás. Ô, trem gostoso. Para uma galinhada com piqui. Um fogãozinho a lenha. Aí me quebra as pernas, assim. Aí eu... É pior do que esse prato. É pior do que o feijão tropeiro. O feijão tropeiro também faz no interior de Goiás, mas... Mas não é tão bom quanto o de Minas. Esse do jogo do galo é todo um cenário, né? Toda uma preparação pro jogo. Sabe aquele... tem que se alimentar bem para ganhar o jogo, né? Tem que... A torcida entra em campo. E nas duas situações a gente vê, né, o quanto envolve de emoção, e não necessariamente emoção ruim, que é exatamente o que a literatura coloca, né? A gente não responde da mesma maneira. Então, existem pessoas que, estressadas, tristes, elas comem mais. Elas tendem a comer mais. Esse é o mais comum quando existe essa característica presente de comer emocional, que está muito relacionado ao perfil, por exemplo, de mais ansiedade, às vezes de depressão. Essas coisas estão relacionadas. Mas existem, por exemplo, também pessoas que diante do medo, diante, por exemplo, da tristeza, ao invés de comer mais, elas não vão comer. Elas não vão conseguir comer. Então, esse também... Não desce. Não desce. Não desce. Então... Tá entalada aqui, viu? Essas 2 derrotas pro Corinthians, né? Tá entalada aqui, não desce. Tá vendo como é a força, né? Da presença em diferentes contextos da nutrição na nossa vida. Porque até na linguagem, na forma, né, de expressão, a gente encontra uma expressividade maior ao falar, por exemplo, dessa forma, né? Não engulo isso. Isso não me desce. Né? E a emoção, né, quando a gente falou, não dá para falar de alimentação sem emoção, porque ela é muito próxima, né? Mas especificamente ao falar de comer emocional, a gente está mais relacionando com emoções ruins. Então, para a gente entender o que poderia levar a um comer emocional. Primeiro, essas emoções, que a gente muitas vezes não lida ou não quer, né, lidar, como você começou trazendo, né? Então, eu vou comer para não sentir, para me anestesiar. Então, essa é uma possibilidade. O comer emocional, ele também pode vir de uma restrição. Então, às vezes a pessoa faz dietas tão severas, tão restritivas, que essa restrição acaba levando muitas vezes a episódios de compulsão. Então, eu fico restrita, não posso comer, e aí, de repente, tem uma hora que eu perco o controle, e aí eu vou comer demais. Outra situação que pode explicar um pouco esse comer emocional é uma baixa capacidade interoceptiva, ou seja, eu estou muito desconectado dos meus sinais internos do corpo, então não consigo perceber direito se eu estou com fome, se eu já estou satisfeito ou não. E isso é interessante porque
parece existirem diferenças, pensando em cérebro, quando a gente fala do comer emocional de pessoas, por exemplo, que não têm um transtorno, por exemplo, alimentar, que seja compulsão, bulimia, anorexia, de pessoas, por exemplo, que não têm nenhum diagnóstico. Que é só um comer. Sim, porque, por exemplo, um comer emocional, ele pode ser algo que acontece de vez em quando. E não ser um problema. Não, é algo normal. Tô angustiado, ansioso, deixa eu comer um pouco de chuchu aqui. Não tem consequência nenhuma, né? É que eu acho Deixa eu que comer não um vai gilozinho aqui. Acho que não vai ser bem o chuchu, nem, né, o jiló, mas de repente, assim, comidas hiperpalatáveis, normalmente. É porque você não comeu o chouriço com jiló lá do Mercado Municipal de Belo Horizonte. Não comi. Ou o fígado com jiló também, pra quem preferir. Bom, viu? É uma comida também de apego. Provavelmente, né? Mas é bom. Então, pra quem, né, come... Mas desce igual pedra, né? Você come... O jiló não, o jiló, eu gosto de jiló. Agora o chouriço, você vai comendo, tá gostoso. Quando você vê, tá uma pedra na barriga. Mas quando a gente fala... Linguiça de sangue, né? Na cultura portuguesa existe também, mas é um doce. Ah, é? Qual? Se eu não me engano, o nome era morcela. Assim, o chouriço se chama de morcilla, né? Na Argentina. Que é feito com sangue e ele é adocicado, vai vinho. Minha mãe, eu lembro quando eu era pequena, às vezes ela fazia, mas nunca foi uma coisa que eu... Preciso experimentar isso. Pode ser que você goste, sim. É muito apreciado, mas assim... tem um sabor, assim, muito peculiar. Forte. Assim, eu guardo, assim, acho que foi uma vez ou duas na vida que minha mãe deu para experimentar, mas não foi. Não desceu. Não desceu. Mas a gente tem diferenças em relação, por exemplo, aos receptores. Né? Os receptores, por exemplo, de dopamina, que no caso, por exemplo, de quem tem anorexia, eles estão aumentados, né? Isso explica um pouco essa coisa de conseguir ficar... Estão aumentados onde? No intestino? Estão aumentados no estriado. Ah, tá. E aí, explica um pouco, né? Porque que a pessoa não come e ela não sente, né? Essa necessidade, e acontece o oposto, por exemplo, em relação à bulimia nervosa. Então, o número de receptores de dopamina está diminuído. Então, pensando na nossa espécie, é importante que a gente tenha uma necessidade para ir buscar o alimento. Mas, de maneira geral, por muitos motivos, a grande maioria de nós come mais do que a gente precisa. A gente come... A nossa tendência é ir além das nossas necessidades, justamente porque a gente não come somente pelo lado hipotalâmico, né? Então, de uma fome homeostática. A emoção, o nosso sentir, como nós estamos, influencia muito. Como a gente vai se alimentar, do que a gente vai se alimentar e o quanto a gente vai consumir. Então, falando, por exemplo, de comer emocional, a gente teve um aumento muito grande desse comer emocional na época da pandemia que a gente viveu. As estimativas é que, em média, a gente ganhou quase 7 quilos durante esse período.
E carboidrato, né? Porque quase todo mundo começou a fazer pão artesanal em casa. Comer muito doce, também um aumento, né, da ingestão de bebida alcoólica. Isso tudo muito ligado ao medo, à incerteza. Então, o alimento, ele ocupa, pensando emocionalmente, muito esse lugar. Esse lugar de trazer segurança, de trazer conforto. Então, uma boa parte da população ganhou peso às custas de um comer emocional. Então, como que eu vou lidar com o medo de uma doença desconhecida que, por exemplo, ceifou a vida de tantas pessoas e a incerteza de se isso vai, por exemplo, me atingir ou atingir a minha família, aliado ao fato de estar mais restrito o ambiente doméstico. Então, a comida está ali, a distância, por exemplo, de onde eu estou para a cozinha, também não é tão grande. Então, a facilidade, o acesso muito fácil, fez com que comer se tornasse quase terapêutico. Porque é essa vontade de anestesiar. Pessoas, por exemplo, com alexithymia, né, que tem essa dificuldade de reconhecer as emoções. muito, as emoções. muito mais fácil, diante, por exemplo, de uma situação como essa, apresentar um comer emocional. Porque é uma maneira. Tô arregaçando as mangas aqui que a conversa tá boa. Então, é algo que às vezes a gente não se dá conta, né? Até porque existem muitas terminações também nervosas e a gente confunde, né? Por essa desconexão interna. O que é fome, o que é um sentimento, o que é uma ansiedade, né? As borboletas, por exemplo, no estômago. É sinal de que eu estou com fome, é hora de comer. Ou, por exemplo, é só uma expectativa, uma ansiedade sobre algo que vai acontecer, que alguém que eu vou encontrar. E é difícil mesmo, tem que fazer igual o meu filho falou, né? Não sei, vamos descobrir. Aí você vai observando cuidadosamente ali para tentar achar. Essa fala dele é mágica, né? Porque quantos de nós estamos de fato abertos para dizer esse não sei? Primeiro que esse não sei já é uma atitude, assim, de humildade, ao mesmo tempo de abertura. Porque a gente tem que saber, né? No nosso dia a dia, não existe esse tanto espaço para dizer não sei. A gente está muito mais treinado para o lógico que você tem que saber. Eu tenho que saber. E a segunda parte, que ele diz, vamos descobrir, é essa curiosidade. Que também nem sempre nos acompanha. Então, quando a gente traz a possibilidade de regular melhor as nossas emoções, esse comer emocional, ele não ganha tanto espaço. Mas é difícil, né, Meninha? Como é que você pode reduzir o impacto desse comer emocional? Como é que você pode
lidar com isso? Que estratégias? 5 passos para não sucumbir ao comer emocional. Seriam passos bem largos, né, para a gente dar, mas assim, se a gente for pensar, quando você iniciou falando, vou preencher um buraco. Muitas vezes, a busca pelo alimento é essa maneira mais rápida, né? Então, como se de fácil eu tampasse, eu não dou vazão àquilo que está surgindo. Então, é uma maneira de abafar. Eu tento segurar, conter tudo aquilo que de repente está emergindo. Então, quando o seu filho fala, vamos descobrir, existe abertura, existe coragem, existe curiosidade. Não sei o que vem, mas estamos aí para explorar. E quando a gente apresenta muitas vezes esse comer emocional, não existe tanta abertura, não existe tanta flexibilidade. O que os estudos mostram é que, diante, por exemplo, os chamados comedores emocionais, que muitas vezes são assim classificados a partir de escalas psicométricas, esse comedor emocional ele também não apresenta normalmente uma grande flexibilidade psicológica. Então, a rigidez na forma, por exemplo, de pensar, também não é capaz de me abrir para, de repente, perceber o que eu estou sentindo. Que sentimento é esse? Como que ele se apresenta? O porquê? Onde isso começou? De maneira geral, a gente se esconde. E o alimento, por fazer tão parte, né, da nossa vida, também da gente ter toda essa disponibilidade diária, 24 horas por dia o alimento ele está disponível, a gente também vai desenvolvendo comportamentos, comportamentos que são aprendidos, né? Então, mais especificamente nesse caso do comer emocional, a gente vai falar do condicionamento operante, reforço negativo. Então, não estava muito bem, estava me sentindo mal, angustiado, triste. E aí, na maioria das pessoas não vai vir a ideia do jiló e nem do chuchu, mas vai pensar no churros, na torta holandesa, em alguma preparação que é mais palatável. Aí eu comi e aí aquilo me deu assim um certo conforto, parece que acalmou um pouco aquilo que eu estava sentindo. Eu vou repetir a experiência. Eu aprendo. Então, é muito comum, porque naturalmente nenhum de nós quer sofrer, que a gente busque resolver. É lógico que dentro do comer emocional pode ser a torta holandesa, pode ser o bolo de chocolate, pode ser a lasanha. Isso não vai ser uma solução definitiva, mas vai ser um alívio momentâneo. Naquele momento, me senti, por exemplo, mais aliviado. Muitas vezes depois, o que vai surgir, e isso também está muito relacionado com comer em excesso, né, de ter picos de uma grande ingestão alimentar, é culpa. Se sentir culpado pelo que comeu. Pessoas que não apresentam
normalmente, né, esse comer emocional, e quando eu digo normalmente, é com uma frequência maior, não é esporádico, assim, uma vez, por exemplo, no mês, a cada 2 meses, ou até mais tempo, mas que apresentam semanalmente episódios em que ela perde o controle, que ela teve emoções difíceis e ela vai recorrer, por exemplo, ao alimento. Isso vai se tornando um hábito. Uhum. Então, toda vez que aquilo, por exemplo, acontece, naturalmente eu vou buscar esse tipo de alimento, que muitas vezes tem memórias afetivas, de momentos mais prazerosos. Ele me tira, ele me rouba daquela situação, por exemplo, difícil que eu estou vivendo. É um curativo momentâneo. E que depois, às vezes, se torna algo muito sofrido. Que é perceber, por exemplo, que não fui capaz, por exemplo, de parar. Perdi, né, o controle. Só consegui parar quando terminou. Que é a compulsão alimentar, né? O binge eating. Falta do controle inibitório. Então, comer por emoções difíceis, qualquer pessoa pode comer. Mas ele é muito mais frequente quando a gente tem, por exemplo, situações de transtorno alimentar, de um relacionamento disfuncional com a comida. Um pouco isso que eu ia te perguntar, assim, quando é que o comer emocional se torna um problema? Né? Quando essa frequência, né, ela é aumentada, quando eu só tenho como recurso para me sentir melhor diante dessas situações, emoções difíceis, quando o único recurso que eu enxergo, por exemplo, é a comida. Então, a comida, sem dúvida nenhuma, é uma fonte de prazer, uma fonte simples, mas ela não é a única. Então, se toda vez que eu tenho uma situação difícil, uma emoção, né, como medo, como a raiva, como a tristeza, eu preciso me afundar num prato gigantesco, então eu tenho um comer emocional e por trás dele talvez existam outras situações que precisam ser investigadas clinicamente porque estão associadas. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente fica muito na dicotomia. Tudo hoje em dia a gente quer trazer diagnóstico, né? Tudo vira doença. E não é assim. Principalmente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem nem números de quantas pessoas, por exemplo, poderiam ser comedores Emocionais. A gente não tem essa informação. Fora do Brasil, talvez 2%. Em um nível que geraria problemas, né? Sim. Respira, velhinho, fica tranquilo. Eu tava lembrando aqui. Você pode me dizer se... Não sei se é bem um comer emocional, mas é algo que eu observei nos últimos dias, né? Eu retomei um esforço, depois das nossas conversas, de não ingerir líquido junto com a comida. O plano é sem ingerir líquido, você tem mais
é mais preciso ali o seu feedback do corpo, né? Do que você está ingerindo. Eu não sei se estou falando besteira, né? O líquido ali vai também diluir o suco gástrico, as enzimas, de processar as coisas. Enfim, o fato é que eu estou fazendo esse esforço. Mas se eu estou mais ansioso, quando eu vejo, meu copo já está com suco e eu estou bebendo. Se eu estiver mais ansioso ainda é uma Coca Zero. E é meio quase automático, né? É bem interessante isso que você está trazendo, porque o quanto é simbólico. Uhum. Simbólico? Beber. Uhum. Você falou, se eu tô mais ansioso, eu bebo mais, não é isso? Isso. Junto com a comida, né? Quando eu vejo, já tá. O que isso significa? Então, eu tô pegando aqui o copo. Uhum. Engolir. Uhum. Você já falou, talvez seja um... Eu tô me aproveitando de spoiler, né? Ajuda a descer, né? Ajuda Sim. a descer. Da mesma forma. Quer ver um negócio que ajuda a descer também? Pra quem gosta, pimenta. Colocar uma pimentinha ali na comida. Né? Opa. É. Porque aí você tem que dar a próxima garfada pra aliviar a pimenta do anterior. Aí... Vai fundo. Jurubeba. Jurubeba, já comeram jurubeba? Já comeu, Cris? Jurubeba, interior de Goiás também. É um frutinho assim, bem amargo, que fica em conserva. Você come, às vezes, você amassa e come com arroz. O trem bom, assim, mas aí meio que abre o apetite, assim. Você vai que vai. Eu nunca comi. É. Mas, assim... a alimentação, ela tem muitos simbolismos. Então, por exemplo, o beber líquido, seja ele qual for, na refeição mesmo, por exemplo, água, a gente não recomenda porque não é uma necessidade. Uhum. Porque o próprio alimento, ele contém água intrinsecamente. Uhum. Algumas preparações mais, então pensando o caldo do feijão, um molho, por exemplo, para uma carne. Então, já tem água dentro do alimento. Quando eu começo a comer e beber ao mesmo tempo, de maneira geral, eu acelero o processo de consumo de alimentos. Uhum. Então, eu pus, por exemplo, uma garfada na boca. Eu não acabei de mastigar, e aí eu venho com a água, com o suco, com refrigerante e tomo um pouco. O tempo que eu ia ficar ainda mastigando a mesma garfada já abre espaço. Para a próxima. Exato. Mesma coisa a pimenta, porque você ficar com ela mastigando muito aqui, vai arder pra caramba. Você já manda logo pro... Então, nesse sentido, é uma coisa para a gente, por exemplo, perceber. Quando as pessoas comem mais, eu estou aumentando a possibilidade do meu estômago, que tem essa capacidade, né, de se dilatar e se contrair, receber mais alimentos. Uhum. Mas se eu como pouco, isso vai funcionar como anorexígeno. Então, eu vou ter uma distensão maior, isso vai me causar mecanicamente um desconforto, e aí a tendência é que eu coma menos. Tanto que esse é um cuidado, por exemplo, às vezes até com criança, que se fica tomando muita coisa, ela não vai comer a comidinha que está no prato. Então, de observar para que ela
perceba, né? Deixa ali, se está muito calor, alguma coisa assim, mais pequenos goles. Uma situação específica que justificaria, por exemplo, às vezes essa ingestão de líquido, seria tanto a criança quanto o adulto, às vezes que é respirador bucal. Então, ele precisa respirar pela boca para comer também, né? Então, as duas coisas traz um alívio, ingerir líquido para poder... É uma exceção à regra, vai. Exato. Outra indicação que eu vejo é quando tem muita farofa no prato. Aí é fundamental ter um líquidozinho. Sim, eu ia comentar, né? Se às vezes é um alimento mais seco, ele vai requerer... A farofa maravilhosa, né? Endurece mole, esfria o quente, ainda enche a barriga da gente. Perfeito. Então tem isso, né? Então, assim, se às vezes é algo muito seco, então a gente até precisa molhar um pouquinho, né? Agora, via de regra, é muito mais um costume cultural que a gente tem. E é aí muito interessante quando você trouxe a questão, percebo que estando mais ansioso, bebo mais. Então, eu tô chegando na próxima garfada mais rápido, né? Que é esse movimento de estar lá na frente, de terminar. Então, é muito simbólico, né? A maneira como a gente se alimenta, a maneira como a gente também se relaciona. Se relaciona com a gente, se relaciona com os outros, se relaciona com a vida. Então, pensando, né? A gente falou, em média, o brasileiro ganhou quase 7 quilos. Então, comer emocional, ele pode, por exemplo, ser ruim, sim, na medida que a gente vai estar fazendo um consumo acima daquilo que o nosso corpo necessita. Então, isso vai gerar, por exemplo, um aumento de peso e, com ele, muitas vezes, um desequilíbrio metabólico, porque nós não estamos respeitando aquilo que o nosso corpo necessita. Então, nesse sentido, eu estou entrando em desequilíbrio. Além de que é importante, né, para a gente criar essa musculatura emocional, a gente ir aprendendo, né, a se relacionar também com os problemas, porque eles fazem parte da vida. Então, a gente vai criando habilidades diante de situações difíceis que não sejam necessárias apenas para que a gente se esconda atrás do prato. Você sabe que saiu um estudo recente mostrando que quem assiste o Mente Zen Podcast tem uma redução drástica no comer emocional. Tá vendo? Na revista Internacional de Piramidologia. Prospectivamente, vamos avaliar. Vamos avaliar, mas não, pelo menos a gente pensa a respeito. Não sei se a gente vai mudar. Mas se dá conta, né? Entender esse processo e a relevância desse processo. Eu acho que são dois elementos da experiência pessoal que precisam ser honrados, né? O alimentar-se e o sentir. Né? Sim. São coisas que a gente precisa honrar. São muito preciosas. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, esse convite, né? Então, você que está aí nos assistindo,
Já se percebeu, por exemplo, como você se comporta quando você está triste, quando você tem medo? Qual é a sua relação com o alimento? Como fica seu prato diante dessas situações? Que é um pouco essa oportunidade para perceber, né? Então, assim, eu tô triste, me dá vontade de comer o quê? Eu tô alegre? O que me vem à mente como uma opção de almoço, de lanche da tarde? As quantidades que eu coloco, por exemplo, no prato, são mais ou menos as mesmas, ou dependendo do tipo de emoção que eu tenho também quantidades e tipos de alimentos que são mais frequentemente consumidos. Só consumo determinado alimento em determinados momentos, por exemplo, da minha vida, marcado por determinadas emoções. Nem sempre a gente investiga isso. Nem sempre a gente se dá conta. Mas é uma boa maneira da gente se conhecer mais, né? Do quanto a gente, por exemplo, está aberto para esse sentir. Se conectar tanto com os alimentos e a sua alimentação, quanto com os sentimentos, né? Quanto eu me permito também sentir o que quer que seja, a raiva, a tristeza, a alegria, o tédio, ou quanto o alimento é o tapa-buraco, quase o buraco negro, de um turbilhão, né, de sentimentos, de emoções que surgem, mas eu prefiro me anestesiar. Eu não quero sentir. Porque para muitas pessoas, o sentir, ele pode ser sinônimo de fragilidade. O sentir me coloca num lugar de vulnerabilidade. E aí, tô lembrando de uma fala, né, em casa essa semana. Meu sogro, meu marido conta assim que a demonstração, né, de afeto, de carinho, era muito às custas de fazer coisas, né? Assim, de cuidar da família, né? De ser o provedor, de providenciar tudo para que nada faltasse. Mas não era muito o do verbalizar e nem do gesto, né? Por exemplo, do abraço, né? De ter uma expressão. Porque se sentir, né? Muito recolhido, né? E às vezes acho que para os homens é algo mais difícil, né? De expressar. Não é muito característico, né? Então, abrir esse espaço para esse sentir, né? De colocar para fora, evita às vezes que vá para dentro, né? Então, aquilo que você não coloca para fora pode terminar em pizza, né? Então, vem para dentro, né? A ressalva que eu faço é que não precisa colocar para fora com vômito, assim, vomitando aquela emoção, causando um tumulto enorme. Não, tem que ir com calma também, né? Não precisa... Sim, esse colocar. Eu, como um bom introspectivo, né? Não me vem natural a expressão emocional. Mas abrir espaço pro sentir, né? Para processar. E porque também esse sentir
Me corrige, Diego. Esse sentir não é uma expressão de vulnerabilidade, né? É uma expressão do que se passa nesse universo, né? Interno, né? Então, é importante, por exemplo, para um pai, para um avô, fazer as coisas que precisam ser feitas, que trazem segurança, que trazem, por exemplo, estabilidade. Sim, mas isso não é suficiente, né? Porque, por exemplo, acho que meu próprio exemplo paterno também foi muito nessa direção, né? De uma educação muito rígida. Então, meu pai também não era uma pessoa de sentar, né? De abraçar. Não tinha muito esse espaço, né? Então, falava mais grosso, né? Então, um sentido de uma proteção, né? Ele tinha uma intenção de proteger. Então, ele falava, né, para minha mãe que para a gente não sofrer, né, quando ele faltasse, então que não podia ter tanta aproximação com as meninas, né, comigo e com a minha irmã. Então, assim, é uma tentativa de proteção muito bem intencionada, né? Mas, na verdade, ela não funciona, né? Porque você vai sofrer de qualquer forma, né? E, às vezes, sofrer duplamente, porque vai fazer falta, né? Porque você não tem mais, e pelos abraços que você perdeu. Porque você teria vivido mais, né, intensamente cada momento, ao invés de tentar se proteger, né? Então, agir preventivamente, né? Eu fico pensando, né, que não tem... não acho que exista um certo e errado, mas é um caminho muito rico essa observação pessoal, né, das suas emoções, e com a ferramenta da alimentação isso fica até potencializado, né, porque é um momento especialmente afeito à ligação com as emoções, né? Porque ele tem, né, assim, muitos, né, significados, né? Então, quando a gente fala, né, se permitir sentir, na verdade, eu acho que é se permitir reconhecer o que você sente. Porque sentir é algo que é mais intrínseco nosso. O problema é que a gente nega, né? Muitas vezes a gente nega aquilo que está sentindo e a gente tenta camuflar buscando artifícios. Então, eu brinco, né, que assim, às vezes a gente não quer muito sentir aquela tristeza, a gente não quer admitir que tá difícil, então existe maior possibilidade de eu me esconder atrás do prato, né? Então ele fica maior para eu ficar lá atrás, escondido, né? Esconder essas minhas emoções. Então, à medida que eu vou abrindo esse espaço, né? Então, por exemplo, de demonstrar, eu nem preciso carregar, né? Esse peso, né? De ter que parecer, né, tão forte, que nada está me afetando, que eu não estou triste, que eu estou sempre feliz. Então, nesse sentido, a torta holandesa, ela só vai ser a torta holandesa. E aí, talvez um pedacinho dela me satisfaça, mas se essa torta holandesa
às vezes representar essa possibilidade de me camuflar, de me esconder, nossa, ela vai crescer muito em importância. E aí vai ser bem difícil eu resistir e comer uma quantidade mais razoável. Essa torta era saborosa ou não saborosa? Porque se for saborosa, não dá pra comer só um pedaço, velho. Me desculpa. Não tem contra as problema, regras. não tem problema. A gente pode comer, às vezes, mais de um pedaço. Tem uma lei que você não desperdiça sobremesa gostosa. É uma lei. É uma lei da natureza. Nada a gente desperdiça, né? Tudo a gente pode aproveitar. Lembrei que eu levei pra casa o tiramisu do aniversário do meu pai, esqueci de comer. Já deve ter perdido. Tava bom para tiramisu. Acho que ele já não existe mais. Alguém deve ter se lembrado dele, eu acho que né? foram os fungos mesmo que se lembraram. Devem ter se lembrado. Não é todo mundo que esquece, né? O tiramisu é mais difícil de não ter essa lembrança. Nossa, velhinho, é muito rico, hein? Bem legal. O que mais? Acho que é isso, né? Acho que ficaram muitas reflexões, né? Não, a conclusão final é assista o Mente Zen Podcast e resolva todos os seus problemas de comer emocional. Simples assim, né, velhinho? Eu acho que... Não há dúvida. Deixem suas dúvidas. Podem deixar, porque acho que o que a gente fez foi plantar A gente fica falando essas coisas, velhinha, e a gente esquece de falar. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, também compartilhe para xingar a gente. Sugerir temas. Sugerir temas. Bem legal, assim. O que tá mais de curiosidade e tal, a gente fala aqui. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.